como todos já sabem, a maioria sabe, eu sou nascido num lar cristão, né? Meu pai, quando eu nasci, meu pai já era diácono. Meu pai ainda não era pastor, era diácono. Ah, Meu sim, avô já era. Meu avô já era pastor. O meu avô, pai da minha mãe, não é o pai do meu pai. O meu avô materno, né? Ele certo. já era pastor, ele era mineiro e plantador de igrejas pelos interiores de Minas Gerais, aqui em São Paulo também, mais precisamente na cidade de Guarulhos. Ele plantou aqui algumas igrejas. E meu avô era daqueles pastorzão, assembleano, bem conservadorzão. Tanto que, para você ter uma ideia, quando a gente... Eu estava até explicando essa história para uma garotada lá em São Bernardo, segunda-feira, que eu fui fazer Aham, uma live lá com eles. E aí eles me certo. perguntaram lá se eu sempre fui do Belém e tal. Eu expliquei essa história para eles. Que naquele tempo não tinha esse negócio de Assembleia de Deus Madureira, nem Belém. Era uma igreja Não, era só. uma só. Uma É. só. Aí É o caso, os meninos não sabem, né? Esses meninos é, novos não sabem dessas coisas. É. Aí ele me perguntou isso, eu estava explicando. Eu falei, não tinha assembleia, não tinha esse negócio de Assembleia de Deus de Belém nem de Madureira, era uma coisa só. Aham, E aí teve a primeira cisão, né, a primeira grande cisão assembleana, e essa coisa, essa briga interna rolou por vários anos, né, até que sim. saiu, depois, salvo engano, você me corrija aí se eu estiver errado, me parece que foi em 1988 que saiu Não, definitivamente 89. 89, né? 89. 89. Saiu definitivamente a exclusão, foi exatamente essa De palavra que Madureira. era usada, Sim, sim, sim. exclusão da Assembleia de Deus Madureira. Foi isso mesmo. Eu lembro como hoje, eu era um pré-adolescente, eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro como hoje, meu pai chegando em casa com jornal da igreja, né? Aí meu pai, eu lembro até o jeito que ele chegou assim em casa com o jornal, jogou o jornal em cima da mesa assim, ó, tá aí, ó, Madureira foi excluída. Meu pai dizendo, né? Uhum. Aí que acontece? Meu avô era muito conservadorzão, aquele pastorzão que era usos e costumes, aquela coisa toda. Aí eu lembro como hoje, meu avô falou assim, olha, é o seguinte, gente, eu vou ficar com a Madureira. Meu avô falando, né? Ah, ficar do lado de Madureira. Meu avô falou, vou ficar com Madureira. Aí meu pai disse assim, mas irmão Zé Gomes, Madureira foi excluído, o senhor não viu aí no jornal, saiu a exclusão. Só que naquela época, a Madureira ganhou a fama de que a Madureira tinha mais doutrina, no sentido de usos e costumes, de Ela era mais conservadorismo, rígida mesmo, ela ela era mais mais rígida. rígida, né? E meu avô falou assim, eu não quero saber. Não quero saber se Madureira foi excluída ou se não foi excluída. Eu sei que Madureira tem muito mais doutrina. Eu vou ficar com a Madureira. E meu avô ficou com a Madureira. Aí, como meu avô era o patriarca, o velhão da casa, né? Aí foi todo mundo Sim, no embalo. Meu pai, meus tios, minha mãe, a gente foi todo mundo com ele. Aí passaram muitos anos. Foi lá, inclusive, na Madureira, que eu comecei a pregar. Eu era uma criança de 7 anos quando comecei a pregar. sim. E antes desse momento aí, eu era uma criança de 7 anos quando comecei a pregar. Aí depois teve esse momento aí dessa cisão, como eu estou falando aqui. E a gente continuou, ou seja, ficou com a Madureira, né? Não é que continuou, teve que escolher um lado ali, né? Pelo meu avô, a gente escolheu o Madureira. E foi lá que eu vivi as minhas maiores experiências. As minhas maiores experiências, o meu batismo nas águas, que eu já contei na live com o Carlos Bezerra. Meu batismo Sim, nas águas, que foi a minha maior experiência cristã, foi uma experiência marcante. Eu lembro com requintes sim. de detalhes, 16 de dezembro de 1990, e uma tarde quente eu batizei nas águas, foi muito emocionante. Ainda hoje eu me emociono quando eu vejo o batismo, quando eu ouço, quando eu falo do batismo. Uhum. E a minha experiência no batismo no Espírito Santo foi um pouquinho antes do batismo nas águas, né? Eu tinha entre 10 para 11 anos de idade. Foi num culto de oração com os adolescentes e as crianças, porque meu pai, nesse tempo, ele era o coordenador dos adolescentes e das crianças. Tinha uma irmã que trabalhava com ele, a irmã Edna. Ela ficava mais responsável pela parte infantil e meu pai mais responsável pelos adolescentes. E só que como era grupo resumido, a igreja era uma congregaçãozinha bem pequena,
Nem jovens tinha direito, para dizer bem a verdade. Então, o meu pai fez um trabalho ali, paralelo, com as crianças, com os adolescentes, ali, envolvendo ali ambos os grupos. E aí tinha um trabalho que era feito todo sábado. Todo sábado à tarde tinha um culto com os adolescentes e com as crianças. E meu pai, já com aquela coisa de querer que eu pregasse, ele aproveitava esse culto como desculpa para eu poder pregar. Todo sábado eu tinha que pregar. Então, todo sábado eu era o pregador. E num sábado desse, a gente estava em oração. Nesse dia, meu pai não tinha ido, não foi a essa oração. Uma irmã ficou responsável pelas crianças, pelos adolescentes. E essa irmã era uma irmã muito fervorosa, uma pregadora, casada também com um jovem pregador na época. Era um casal recém-casados, eles não tinham filhos ainda, mas era um casal bem dinâmico, de pregadores, de gente assim que sonhava com obra missionária, com campo missionário, incentivava a gente. E ela ficou orando ali com a gente, né? E falou, gente, vamos orar hoje. Eu quero que vocês orem pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo. E eu já tinha cansado de pedir o batismo do Espírito Santo. Porque eu orava, pedia Jesus me batiza no Espírito Santo, Jesus não me batizava. E eu já estava cansado. Eu falei assim, eu não vou mais pedir, não. Eu via todo mundo contando que era batizado, e testemunhos, e os cultos. Raramente um crente não era batizado no Espírito Santo naquele tempo, nos cultos, e eu não era. Aí eu já tinha desistido, já estava todo tristão já. Mas nesse dia, orando ali com as crianças, com os adolescentes, a irmã, eu estou tentando lembrar o nome dela aqui, não consigo lembrar. E ela ali com a gente orando, e ela foi orando, e foi incentivando a gente na oração. E, rapaz, eu não sei te explicar como. Não sei te falar assim, como é que eu digo? Não sei te falar assim com precisão. Com precisão o momento, assim, o que foi que aconteceu. Eu sei que eu estava orando, nada dessas técnicas aí de vai dando glória, 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 glória. Não foi nada disso. Nada de... Isso é manipulação, né? Manipulação, isso é errado. Né? Não teve nada de manipulação. Quando começou eu estava no meu cantinho. Eu estava no isso meu já cantinho, foi ajoelhado assim no banco. Eu lembro como hoje, aqueles bancos de madeira, e eu num banco de madeira daquele no cantinho assim, orando, sozinho, e orando ali. E de repente, rapaz, eu senti assim que foi como se a minha língua perdesse o domínio, perdesse o controle. Foi como se ela disparasse assim, ficasse trepidando assim, ó, e disparasse, trepidando. E pronto, aí foi, e aquele fogaréu no culto. Só tinha criança e adolescente, salvo essa irmã, que era uma irmã adulta, que estava ali cuidando, responsável pela gente, pelo culto, por conduzir ali a oração com a gente. O restante, todos crianças e adolescentes, e aquele fogaréu, os outros coleguinhas, os outros irmãos ali, adolescentes chorando e falando em línguas, seja outros ali sendo batizados também. E eu naquela coisa que eu não conseguia controlar de jeito nenhum, e aí tinha acabado já a oração, e ela queria falar, e eu não conseguia parar de... Rapaz, foi uma coisa extraordinária. E aí, de lá para cá, é assim, aí e eu sempre pregando, e naquela coisa, né, já pregava criança, aí meu pai, quando soube, meu pai ficou numa alegria que... Agora eu quero ver, agora quando você for pregar, que você falar em línguas na pregação, você vai ver e tal. E foi uma experiência marcante, extraordinária. Até coloquei lá no meu livro, né? Porque às vezes eu recebo alguns ataques, muitas pessoas já me atacaram dizendo que eu quero transformar o púlpito pentecostal num púlpito batista tradicional, que eu não creio mais no poder de Deus. Eu coloquei lá no meu livro, fiz questão de colocar no meu livro. Eu faço minhas palavras de Pedro. Quando Pedro foi lá na casa de Cornélio, que ele foi chamado pelos judeus lá, os irmãos chamaram ele e pediram ele uma satisfação. E ele disse assim, quem era eu? Pedro disse. Se o Espírito Santo batizou eles, se o Espírito Santo veio sobre eles como veio sobre nós no dia de Pentecostes, quem era eu para resistir o Espírito? Então eu faço minhas palavras de Pedro. Quem sou eu para resistir o Espírito e negar uma experiência que eu vivi e que eu vivo? Porque eu falo em línguas estranhas. Eu ainda falo em línguas estranhas. Eu oro em línguas estranhas. Enfim, eu sinto a visitação do Espírito Santo na oração, no meu devocional, na minha vida com Deus, na minha... às vezes no carro, dirigindo, estou ali sozinho ali, começo a orar dentro do carro sozinho e falo em línguas ali. Eu tenho esse privilégio, esse prazer, essa glória de Deus, de ter viver essa coisa maravilhosa. Então, é isso.